sejam muito bem-vindos ao Espiritual Pod. E hoje a gente está aqui animado, tá certo que tem uma tensãozinha, né? Porque é dia de estreia. Mas antes de tudo, eu quero perguntar para você que está assistindo a gente, se você costuma se questionar sobre o sentido da sua existência, se você tem dificuldades em lidar com desafios da vida e com as questões emocionais, e se você ainda acredita que existe algo maior além da materialidade. Se sim, esse espaço aqui é perfeito para você. Aqui a gente vai falar muito ainda sobre espiritualidade de uma forma livre, leve e descontraída. Eu sou Roberta Campos, terapeuta integrativa e mentora espiritual. E o nosso convidado de hoje, aqui na estreia, olha a responsabilidade, hein? Sim. É o Júlio César, ele que é super espiritualizado. Boa tarde, Júlio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E é um prazer receber você aqui hoje. Boa tarde, Roberta. Satisfação pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. Pois então, como eu disse, nós vamos falar aqui sobre espiritualidade livre, sem vínculo religioso, sem dogma, sem aquela questão de verdades absolutas, mas espiritualidade de uma forma que é o estado de consciência, é aquela conexão com o eu superior, com o todo, em sintonia com o todo, com o universo, com questões que muita gente, às vezes, tem uma certa dúvida em entender o que é isso e pode continuar aí com a gente, que a gente vai explicar, né, Júlio, exatamente o que é essa espiritualidade de estado de consciência elevado, de expansão. Sim, é muito interessante a gente debater esses temas e principalmente de maneira livre, né? Fazendo com que as pessoas entendam que espiritualidade não necessariamente é algo ligado a uma religião, a uma filosofia específica. A espiritualidade é uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla no sentido de expansão de consciência, como eu falei. Nós, como temos um momento de silêncio, de reflexão, a gente consegue entender esse processo. Mas a gente ainda vai explicar melhor sobre isso ao longo aqui do nosso vídeo, nas nossas gravações, dos nossos episódios, porque a gente vai falar muito ainda sobre, inclusive, despertar da consciência. Porque quando a gente tá nessa sintonia com o todo e nessa conexão com o nosso eu interior, nosso eu superior, e com esse todo, que seja Deus, energia universal, cosmos, como cada um queira chamar, a gente tem esse processo de despertar a consciência para a realidade da vida como ela realmente é. As dificuldades, os obstáculos, tudo que a gente enfrenta na vida, a gente olha de uma forma diferente, a gente tem uma visão mais ampla e uma visão mais leve daquilo que a gente está enfrentando. A gente não entra mais naquele desespero, a gente entende que cada lição, né, que a gente passa na vida, ou seja, cada prova tem uma lição, não é mesmo, Júlio? Exatamente. E é muito interessante que a gente também busque tirar o piloto automático, né, das nossas vidas, fazendo com que a gente tenha uma vida mais fluida, com uma ligação maior com a espiritualidade. Exatamente. Nesse quesito eu só queria, assim, fazer uma passagem, falar que existem vários tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são muito conectadas, né? Admiram uma igreja, um centro espírita. Já existem aquelas também que elas tentam achar uma resposta para a própria existência em vários lugares, seja no culto, seja num centro, seja num templo ou até numa seita. E a gente não está aqui para analisar isso, a gente está aqui para dizer que a vida pode sim ser levada de uma forma mais leve, mais harmônica, mais plena, né? Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para condenar, cada um acredita no que quer, cada um gosta, né, o que mais tem afinidade. Como tem gente, por exemplo, que tem afinidade com o Buda, tem admiração pela Virgem Maria, tem gente que gosta de Ganesh, tem admiração por orixás, entidades, não importa, né, Júlio? O que importa aqui é encontrar a felicidade, é estar bem consigo mesmo e entender que você conectado à sua espiritualidade faz toda a diferença quando o assunto é viver. É interessante que a gente saiba que esses nomes, essas figuras, normalmente é algo ligado a uma religião. E que a espiritualidade é algo muito mais amplo. Normalmente, essas energias, essas consciências, elas se apresentam de inúmeras formas para inúmeras civilizações e povos. Então, a gente deve deixar algo muito claro em nossas mentes, né? Que a espiritualidade é algo que não tem uma forma específica. É algo que nos eleva, mas que, infelizmente ou felizmente, o ser humano teve que criar formas, né? Trazer a espécie de formas para a espiritualidade. É bem lembrado o que você falou, porque quando a gente fala de
conexão com o seu eu superior, ou seja, com a sua parte divina, que muitos chamam de centelha divina, a gente entra em sintonia com o universo, com o todo. E quando você fala de consciências, de seres, a gente eleva a nossa vibração nesse momento que a gente entra em conexão com a nossa parte divina e a gente abre um leque para outras conexões, digamos assim, né? A gente acaba entrando em sintonia na frequência elevada de outros seres, de outras consciências. Isso aí vai depender muito do crédulo da pessoa. Cada um, como eu disse, tem o seu e a gente não está aqui para questionar isso, né? Mas tendo essa conexão, tendo essa elevação, né, de energia, a pessoa ela acaba tendo uma fluidez muito boa na vida. A energia da pessoa começa a se organizar de uma maneira positiva. Então, acho que é o principal motivo das pessoas estarem, né, procurando se espiritualizar, que é transformar a vida em algo mais leve, em algo mais harmônico. Exatamente isso. As pessoas, tem muita gente que fala, minha vida tá difícil, nada dá certo, Deus não gosta de mim. Mas é o seguinte, essa energia, Deus, essa energia suprema, como a gente mesmo diz, ninguém explica Deus, mas a gente sabe que há algo maior. E isso está acessível a todos. Está acessível dentro de você, dentro de mim. Está acessível a qualquer um essa parte divina. E a questão não está porque a minha vida está difícil, nada dá certo. É porque o que você anda pensando e sentindo? Você realmente está conectado com a sua espiritualidade? Se você está pensando que não vai dar certo, que está difícil, que você... mas aí eu já tentei. Mas eu não consigo mais... Se você já tem esse tipo de pensamento, você está emanando um sentimento. O sentimento que você está emanando é de quê? De derrota, de fracasso. Você está frustrado com algo e você começa a desacreditar em você mesmo. E a partir do momento que você desacredita de você mesmo, você está desacreditando do quê? Da sua parte superior, da sua parte divina. E aí, a partir desse momento que você desacredita, ela não vai ser ativada e sua vida vai continuar do jeito que está. No universo, é bem lembrado a gente falar isso, porque no universo é tudo mental e tudo é energia, como você estava falando sobre as energias. Então, o que você pensa, o que você sente, você vai criar a sua realidade. Você, sabendo disso ou não, consciente ou não, você vai criar a sua realidade. Então, se a sua realidade é de derrota, de fracasso, de não consigo, não sou capaz, tudo ao seu redor vai ser exatamente assim. É questão de afinidade, pensamentos, sentimentos, constrói uma realidade. A afinidade, seja com seres, com outras consciências, da mesma forma, quando você se eleva, você ativa a sua parte divina, você se eleva a vibração. Da mesma forma, você também é capaz de derrubar isso. Você é capaz de ficar numa vibração baixa, numa sintonia ruim, e tudo vai ser negativado. E a pessoa acaba estando ligada a esse tipo de energia, né? E atraindo cada vez mais essa energia para a vida dela. E muitas das vezes a pessoa acaba ficando, de alguma maneira... cega, ela não consegue enxergar o quão boa é a vida e o quanto toda a espiritualidade está à nossa disposição para a nossa evolução pessoal, moral e ética. Exatamente isso. E eu gostaria até de frisar uma questão que eu citei, que Deus, né? Algumas pessoas, elas, talvez por uma maior compreensão, para elas compreenderem até melhor a palavra, mas elas personificam Deus, colocam Deus como se fosse uma pessoa. E também como Deus fosse condenar, fosse julgar. Deus é uma energia. E quem vai julgar é você mesmo. Quem vai te condenar é você mesmo. Nós somos seres espirituais em experiências terrenas. E se você tem essa noção, se você tem essa conexão com a sua espiritualidade, você começa a ter consciência de que você está aqui para evoluir e que tudo que acontece na tua vida, você tem que tirar uma lição para que você leve esse dia a dia, sua rotina de uma forma mais harmônica, mais plena. E as pessoas, elas acham que não, que vai chegar o juízo final e aí você vai ser condenado por alguém. Na verdade, é a sua própria consciência que te condena quando você tem noção, discernimento de que você é, vamos dizer assim, o responsável pela sua vida. E esse pensamento normalmente prende a pessoa à ideia do pecado. A partir do momento que ela comete um erro, normalmente ela começa a se culpar de uma maneira muito
palpável e acredita que ela não é merecedora do amor de Deus, digamos assim, né? Ou de ter acesso à espiritualidade, porque ela é uma pecadora. Então é interessante que as pessoas desconstruam isso também. Que o pecado, ele não existe. O que existe são erros que podem ser reparáveis. Basta a pessoa querer. Assim, é questão também de nomenclatura. As pessoas falam pecador, você é pecador. Ok, concordo, todos somos, mas eu acho uma palavra muito forte, porque na verdade somos seres errantes, né, em experiência terrena, somos seres errantes aprendendo a cada dia. Então, cada prova da vida, a gente tem uma lição. Exatamente. Aí, a questão de estar conectado à espiritualidade, em sintonia, em frequência, exatamente ali onde vai agir. De que forma que eu estou lidando com a minha vida? De que forma que eu estou lidando com os obstáculos? De que forma que eu estou lidando com as minhas dificuldades? É de uma maneira compreensiva de que eu estou ali tirando uma lição dessa prova que eu estou passando, dessa dificuldade que eu estou passando. Eu estou tirando uma lição boa daquilo e a partir do momento que eu entendo isso, eu evoluo, então eu vou para a próxima fase. A vida é como se fosse um jogo de videogame. Você vai passando de fase e cada vez que você passa, você vai evoluindo mais, você vai se elevando, vai levando inclusive a consciência, né? Que essa questão até que a gente fala que o mundo está passando por um processo de evolução. E talvez tenha muita gente aí, até por falta de conhecimento, por não ser muito ligado a esse tipo de assunto, não está nem entendendo que está sentindo, né, a questão de um cansaço maior, conflitos internos, está mexendo com questões psicológicas e a pessoa não está entendendo muito bem. Nós estamos no processo de regeneração do planeta, que é um processo de evolução, e que as pessoas estão começando a despertar para a realidade, começando a despertar a consciência. A gente ainda vai falar muito sobre isso aqui, tá? Isso aqui é apenas uma passagem, né, nesse momento, mas a gente ainda vai trazer muito sobre esse assunto despertar da consciência, que é um assunto que está, assim, vamos dizer assim, no momento, é um assunto da moda, vamos colocar assim, porque realmente é o que está acontecendo. Tem muita gente aí despertando e não está entendendo o que está acontecendo com a própria vida, por essas questões que eu falei, que são os conflitos que as pessoas estão passando e elas estão achando que elas estão doentes, até psicologicamente. Não, elas não estão. A vida, às vezes, está dando um empurrãozinho para ela sair da zona de conforto. E a pessoa não está entendendo os sinais, por não, como eu falei, não estar ligada a esse tipo de assunto. Ela está achando que ela está, não, vou no médico, que eu não estou bem, eu estou com uma certa, parece que eu estou com depressão, parece que eu estou com uma ansiedade, não sei, estou com cansaço em excesso. Sim. E não está entendendo que isso a vida está te cutucando lá para que você saia da sua zona de conforto e se torne um ser humano melhor para você e para os outros ao seu redor. Porque, afinal de contas, foi isso que a gente veio. A gente veio viver para isso. E essa questão que você falou, piloto automático, estresse. Quantas pessoas, né, vamos citar agora a pandemia, quantas pessoas não viviam até então, antes da pandemia, nesse piloto automático? Trabalhava, estudava, dormia, comia, enfim, fazia as coisas essenciais da vida. Sim. Esquecia completamente de olhar para dentro. Exatamente. E uma coisa muito interessante que a pandemia trouxe é a questão do isolamento social. As pessoas elas começaram a ter que se privar da presença do outro. E isso acabou gerando um embate muito grande, porque o quanto a nossa própria presença é suportável. As pessoas que não trilham o caminho do autoconhecimento têm uma dificuldade muito grande de suportar a própria presença, a própria energia. Sente que algo está incomodando, sente que algo está fora do eixo, digamos assim, né? Essa questão, o ser humano por si só é um ser sociável. Porém, como você falou, não acostumado com a própria companhia, né? Com aquela questão de se isolar por alguns minutos, questão da reflexão. Vamos refletir hoje sobre a minha vida. Quantas pessoas fizeram isso? Exatamente. Esperaram o quê? Não, vamos ficar em isolamento que agora eu sou obrigado a olhar para dentro. É mais ou menos isso, né? Eu sou obrigada a refletir sobre a minha vida. E talvez muita gente, quando começou a refletir, começou a ver coisas que não queria ver. Que esse processo, mal ou bem, o processo de despertar, ele é doloroso no início, né? A gente começa, muito. É como se a gente rasgasse a nossa pele, né, e surgisse uma outra versão. É uma espécie de desconstrução também, né? Desconstrução do ser,
né, para construir um novo ser, um ser mais evoluído, mais compreensivo, né, como eu falei, melhor para si e melhor para os outros ao nosso redor, porque afinal a vida é isso, a gente veio para evoluir, para experienciar, e o ser espiritualizado não quer dizer que ele é santo. Exatamente. Né? É apenas que ele veio para essa questão de ser melhor. As pessoas pensam que para você ser espiritualizado, você tem que falar gratidão, namastê para tudo, né? Você tem que... Não, você não pode beber, você não pode botar uma roupa X, você... Entende? Cara, é uma coisa que a gente tem que ser a gente. Exatamente. Entendeu? Desde que a gente não faça mal para alguém, a gente tem que ser a gente. Não importa o que você está fazendo da sua vida, importa que você tem que ter uma noção do que é certo, do que é errado, do que é, vamos dizer assim, agradável. Né? Você não vai ser uma pessoa grosseira, uma pessoa ignorante, uma pessoa tratar os outros mal, não é disso. Né? E isso é o mais importante, são as questões morais. Né? Você pode ser uma pessoa que se veste bem, que bebe social, mas por dentro você está podre. É mais ou menos isso. Exatamente. E a gente não precisa se privar, né, da vida externa, da vida humana, né, para conseguir atingir uma evolução. A gente pode muito bem conviver em sociedade de maneira muito palpável, frequentar um bar, uma festa ou qualquer outro ambiente, mas saber principalmente o processo energético que cada situação, cada ambiente traz para o nosso agregado espiritual. Exatamente, porque essa questão, como eu disse, somos seres humanos, somos seres errantes, né? Exatamente. Então a gente quer uma coisa, no fundo a gente sabe que talvez aquele ambiente, aquela festa não seja muito ideal para nossa energia. Mas mesmo a gente sabendo disso, a gente vai. Porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Sim, e que é algo muito respeitado, né? Por todos. Mas é assim que se aprende. Ou seja, ser espiritualizado não é se isolar do mundo. Porque seria muito fácil a gente chegar aqui, lá para as montanhas, e ficar lá no retiro pro resto da vida. A gente vai se conectar com a espiritualidade, que é uma beleza. Mas e o que a gente precisa aprimorar? O que a gente precisa melhorar na gente mesmo? Como é que a gente vai fazer isso se a gente está isolado? A gente precisa se deparar com situações que nos levem a ser lapidados. Se você tem, sei lá, você é uma pessoa extremamente irritada, você vai lá para as montanhas, você vai ficar numa paz maravilhosa. Mas como é que você vai evoluir nesse quesito se você não se deparou com alguém que vai te irritar? Exatamente. E é um processo que as pessoas que se privam de muita coisa acabam enfrentando uma espécie de pseudo-evolução. Na verdade, elas não estão evoluindo, elas simplesmente estão se privando de situações que fazem com que o nosso ego tome forma, né? Que a gente consiga estar mostrando nossa verdadeira face. E a evolução ela só acontece realmente com o processo de embate. A gente tem que enfrentar as nossas sombras. E as sombras dos outros, muitas vezes. Exatamente. Né? Essa questão do ego que você citou, bem lembrado, tem uma diferença entre mente e consciência. A nossa mente é vinculada ao ego, então a gente tem uma ilusão, uma noção de falso eu. Agora, a consciência, que é essa questão que a gente está falando de conexão com a espiritualidade, é com a consciência. Essa comunicação, essa sintonia, a consciência no seu estado puro. A consciência é o seu estado puro, é o seu estado divino. Ela não vai te enganar, te auto-enganar, jogando os seus defeitos, seus erros para debaixo do tapete. A nossa mente faz isso, a nossa mente automaticamente, o ego, ele engana a gente daquilo que a gente é. A consciência mostra quem a gente realmente é. O ego, ele continua na sombra, a consciência ilumina. Exatamente. E a partir daí, a gente começa a ver quem a gente realmente é, a gente vai ver nossas sombras mesmo. Cara, o ser humano é dual. A gente tem lado positivo e lado negativo. Não adianta a pessoa dizer assim, nossa, eu sou bondosa, sou bondoso, justo e honesto. Não adianta a pessoa falar isso. Exatamente. Porque você tem um lado negativo. Com certeza, alguma coisa tem. Ninguém é perfeito. Entendeu? Então não dá para ficar nessa de querendo mostrar algo que você não é. Sim. Entendeu? A consciência vem para isso, ela vem para dizer, cara, você tem sombra, vamos iluminar? E não há problema nenhum, tem que ser iluminado, isso é uma evolução.
Exatamente. É um processo que não é fácil. E normalmente não é rápido também, né? É uma construção, algo que leva tempo e que precisa de empenho, de força de vontade. Porque a gente não acorda por uma manhã e simplesmente abre o olho e está evoluído. Não. É um processo cotidiano e que tem vários altos e baixos, inclusive. É um processo, como eu falei, doloroso, se desconstrói para uma nova versão, uma versão melhorada, mas ninguém disse que nessa vida você vai ser daqui iluminado, não tem como, né? E realmente tem que ter, a palavra do dia aqui, ó, é paciência. Tem que ter muita paciência com você mesmo, principalmente, saber que você quer mudar, mas não vai mudar de hoje para amanhã. A gente não é milagre. Conexão com a espiritualidade não é milagre. É você aprender. É como se a gente estivesse no jardim de infância, né? Aprendendo aquilo que a gente precisa aprender. A gente não aprendeu a ler, a gente não aprendeu a escrever, a gente não aprendeu a andar, não teve paciência. Então, por que não ter paciência com você mesmo? Para de se culpar. Se você está errando... Cara, se você está errando, para de se culpar, para de se condenar. Por quê? Porque errar, você vai errar sempre. Isso é fato. Agora, o segredo não está aí. O segredo está em você reconhecer os seus erros e querer não cometer de novo. Você se esforçar para não cometer de novo. É muito diferente daquela pessoa que erra várias vezes a mesma coisa. E quando você até vai falar, poxa, né, numa boa com a pessoa fala, não estou fazendo nada. Essa pessoa está totalmente engolida pelo ego. Ela não está tendo noção nem o que é espiritualidade. Mas também não devemos condenar, como você disse, ter paciência com os outros, né? Olhar também para os outros, porque os outros também estão numa fase, não está no mesmo nível que a gente. Exatamente. Cada um está no nível diferente. Talvez o Júlio esteja no nível de amor incondicional, diferente da Mariazinha, que está no nível que ela não entende o que é amor incondicional. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a Mariazinha, ela é super calma, super zen. Já o Júlio talvez seja uma pessoa irritada. Então, cada um está num nível, na escala da evolução. Exatamente. Cada um está um nível. Por que eu falo paciência? Exatamente por isso. A gente vive num planeta que os níveis de evolução são diferentes. Você vai se deparar com gente que você vai achar um absurdo a atitude da pessoa, porque você já evoluiu nesse ponto, ela ainda não. Então, isso é compreender o outro. E a partir do momento que você se conecta com a sua espiritualidade, que você se abre para o todo, você começa a entender que o outro tem uma história de vida e você tem que respeitar isso. E, além do mais, você começa a se olhar de uma forma diferente. Você não se autocondena mais, você não se culpa mais, você não se cobra tanto. Você diz, poxa, eu errei, da próxima eu vou fazer diferente. E está tudo bem. Como você disse, tem os altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. E aí você respeita o espaço do outro, respeita como ele é, porque ele não chegou num ponto que você chegou, ele não reconheceu ainda, ou ele está até, coitado, se esforçando, né, e você está condenando. Não se condena a você nem ao outro. E a partir do momento que você vê isso de uma forma expandida, ampla, você começa a se amar de verdade. E aí é que a gente entra na questão do amor incondicional. Você começa a se amar, a se cuidar, a se amar, a ser gentil com você. E você vai começar a perceber que o outro também é você. Não tem aquela frase, somos todos um? Você vai perceber que todos nós estamos no mesmo campo de energia. E aí o outro, você vai ser mais gentil com ele também. Você vai olhar o outro como a si mesmo, você começa a amar o outro como a si mesmo. Afinal, a partir do momento que você tem amor por você, você consegue fazer isso, olhar assim para o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu não tenho amor por mim, eu não vou conseguir dar amor para o outro. Gente, eu não estou falando de amor aqui de homem e mulher, não. Estou falando fraternal. De amor fraternal, que é o amor incondicional, o amor transcendental, que é aquele amor que você não espera nada em troca, que é aquele amor que você faz por pura vontade. Porque você, sabe, admira, você quer ajudar alguém, você ajuda sem esperar nada em troca para você. Porque você tem vontade de contribuir com o mundo. E isso é questão até de propósito. A gente não veio na vida para estagnar. A vida é uma oportunidade. Viver é uma oportunidade. É uma questão de passar pelas provas da vida, como eu disse, de forma mais leve, de forma mais harmônica. E entender que você está aqui para isso.
E, inclusive, para contribuir com o outro. Não adianta você só pensar em você. E a partir do momento que você começa a evoluir, você começa a perceber que você não está sozinho. Isso é uma coisa muito interessante de abordar, porque a gente nunca evolui sozinho. A gente evolui e a gente precisa, para evoluir de uma maneira palpável, de alguma maneira colaborar com a evolução de outras pessoas. Porque, querendo ou não, todos nós estamos interligados. A nossa evolução vai reverberar na evolução do outro. Exatamente. Então, o que seria do mundo se eu evoluísse muito e o restante do mundo todo continuasse na sombra do ego? Seria algo totalmente desproporcional e que não teria uma explicação lógica. Então é interessante que a gente aborde isso também, né? A questão do eu me curar para poder ajudar no processo de cura de outra pessoa. Exatamente. A vida ela é feita de propósitos. Se você não tem um objetivo na vida, se você acha que está difícil, que nada está dando certo para você, realmente você não está conectado com a sua essência. Você precisa se conectar a ela para você entender que você tem um propósito maior. Cada um tem o seu. Sim. E o propósito pode mudar a qualquer momento. Só que o propósito ele tem uma coisa, assim, na minha visão, né? Como eu disse, eu não estou aqui para gerar verdades absolutas. Cada um tem sua experiência, cada um tira a sua conclusão. Mas na minha visão, o propósito ele é para contribuir com o todo. O propósito ele nunca é só para você. Não é algo... É algo que vai te trazer, claro, um benefício, mas você está contribuindo com o outro também, né? E é um processo de troca, né? Nossa experiência terrena, a gente acaba emanando muitas energias, positivas ou não. O certo seria positivas, né? Muito mais do que negativas, e a gente recebe muitas energias no mesmo contexto. Então, querendo ou não, é um processo de troca. A experiência na Terra, a experiência evolutiva, é algo que cada pessoa consegue agregar, né, um pouquinho, digamos assim, na vida do outro. Exatamente. Ó, gente, o papo aqui tá muito bom, Júlio, mas espera mais um pouquinho. Segura aí que a gente volta logo mais, mas antes, se você curtiu aqui esse conteúdo, já deixa aí seu like, compartilha com quem precisa. E também, se for da sua vontade, se inscreva no nosso canal, porque a gente vai trazer muita coisa interessante aí sobre espiritualidade. E eu volto daqui a pouquinho, porque você deve estar se perguntando agora como faz para eu me conectar com a minha espiritualidade. Então, aguenta aí mais um pouco, que eu já volto e é sobre isso que a gente vai falar já já, hein? Um beijo para você e até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o nosso Espiritual Pod, e hoje dia de estreia, né, Júlio? Nosso convidado aqui, Júlio César, super espiritualizado. E o espaço, gente, aqui, para quem chegou agora, é para falar de espiritualidade de uma forma livre, leve, descontraída, né? Sem aquele cunho religioso, dogma, verdades absolutas, porque afinal cada um tem uma experiência e cada um sabe o que é melhor para si. E vamos continuar aqui o nosso papo, Júlio, que a gente estava falando sobre estado de consciência. E isso remete ao que a gente falou por alto, né, no bloco anterior, a respeito do despertar. Muitas pessoas estão passando por conflitos internos, não estão entendendo, estão adoecendo, entre aspas, porque não é... A pessoa não fica doente, ela começa a se questionar, começa a questionar muito a existência, porque a gente está nesse processo de evolução. A evolução é para todos, mas nem todos ainda estão preparados, e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Porém,
o mundo, o universo está sempre em movimento e essa evolução vai acontecer de qualquer jeito. Sim. Então, as pessoas que não estão tendo esse acesso a esse tipo de conhecimento, sabendo que a gente está saindo de uma dimensão, da terceira dimensão, indo para a quinta dimensão, e, gente, calma, não é saindo do lugar, não. A Terra continua aqui. Não é mudando de planeta, né? Não estamos mudando de planeta. É o estado de consciência. A gente está elevando um estado de consciência de terceira, tridimensional, para a quinta dimensão. Ou seja, a gente começa a ter uma visão da vida mais compreensiva, mais amorosa, como a gente estava falando anteriormente. A gente começa a se cuidar mais, né? O nosso eu interior. A gente começa a ser mais reflexivo. A gente começa a se amar mais e amar mais os outros como a nós mesmos. E essa questão, ela traz... muitas pessoas, talvez, aí você também esteja passando por isso. Você começa a abandonar velhos padrões. Parece que do nada você acordou e disse, não quero mais esse tipo de amizade, não quero mais esse emprego, não quero mais esse namorado, esse marido, eu não sei, entende? Você começa a ter uma visão mais expandida, sua consciência fica mais expandida e você começa a não querer mais, os seus desejos são outros e aí você percebe que os seus desejos, eles são mais evoluídos de uma certa forma. Esse assunto aqui, por exemplo, não me agrada mais, falar por falar, eu quero falar de coisas que me contribuem, de coisas que, de uma certa forma, vão agregar na minha vida, né, Júlio? Sim. As pessoas, elas... sabem, sentem isso, mas não estão compreendendo, porque ao mesmo tempo elas estão sentindo uma certa, talvez, cansaço em excesso, ansiedade, uma certa angústia. É interessante que nesse processo as pessoas entendam que essa mudança é algo normal e é algo totalmente positivo, que elas não se culpem, né? Nossa, mas eu vou abandonar, por exemplo, uma carreira? Vou abandonar o meu casamento? Não, não é isso. Simplesmente a sua consciência não é mais compatível com aquele casamento, com aquele tipo de trabalho, com aquele meio social, com aquele convívio de pessoas específicas. Então é interessante que as pessoas tenham isso em mente, né? Afastem a culpa nessas situações. Exatamente. Não tem aquela frase, para melhorar tem que piorar? Exatamente. E, cara, é aquela questão da sacudida. Na verdade, a sua alma pede por mudanças. Quando você começa a entrar na sintonia da evolução, que é se conectar consequentemente com a sua espiritualidade, porque quando você entra nessa sintonia de evolução, nessa frequência, se você ainda não está conectado com a sua espiritualidade, pode ter certeza que você vai se conectar. Depois eu vou contar o meu caso aqui resumidamente, bem rápido, porque é enorme, né? Não vou, senão a gente vai perder aqui horas falando sobre isso. Mas quando você tem essa necessidade, a tua alma sente necessidade de mudanças, essas mudanças que a gente deu aqui como exemplo, a gente começa a questionar demais e a vida começa a direcionar para a espiritualidade. Foi o que aconteceu comigo, porque eu vivi uma vida no piloto automático, o Júlio conhece a minha história, essa parte. Eu vivia minha vida no piloto automático, eu era extremamente estressada. Quem me conhece, que está assistindo agora, deve estar, nossa, está totalmente diferente e tal. Graças a Deus, de uma certa forma, né? Graças a essa energia suprema, graças a essa centelha divina, o que seja. E eu agradeço pelo sofrimento que eu passei. Mas como assim, Roberta, você agradece pelo sofrimento? Porque, na verdade, não é só a dor, né? A dor se transformou no sofrimento. Eu fui me arrastando em dor até chegar no sofrimento, que aí eu me conectei com a espiritualidade. Eu passei por essa questão de estresse no dia a dia. Eu era extremamente até meio grossa, né? Vamos colocar assim, dar umas patadas aí, mas, gente, não façam isso, tá? Não vim aqui pra também, né? Não condeno o que a gente está fazendo, mas a gente começa a enxergar com a vida. E aí eu comecei a desencadear a ansiedade. A questão também foi que eu não procurei tratamento de imediato. Eu achava que aquilo ali ia logo melhorar. Só que começou a piorar. Era a vida me sacudindo. Piorar. Ou você se conecta, mais ou menos assim, você se conecta com a sua espiritualidade, ou você não vai sair dessa condição, ou você só tem a surtar. Porque eu comecei a desencadear um transtorno, desencadeei crises de pânico. Foi aí que eu falei, não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu comecei a questionar a minha experiência e, ao mesmo tempo, a minha existência. Mas não procurando sentido, mas numa forma angustiante. Por que eu estou vivendo? Entendeu? Eu não quero isso. Acho que quem passa por isso, ou já passou por isso, vai entender o que eu estou falando. Você chega num ponto da vida que você está tão desacreditado, tão
Nada mais faz sentido para você. Aquelas coisas que você gostava, elas não têm mais graça. E você começa a perder seu brilho, você começa a perder a vontade de viver. Eu acho que vocês vão entender, né? Quem passou, o Júlio também teve uma situação dessa. E aí eu falei, não, peraí. Não é assim, eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma pessoa conectada com as pessoas, né? Sempre gostei de conversar. E aí eu comecei a ver que tinha algo além ali que eu precisava fazer. Foi aí que eu comecei a olhar para dentro, comecei a meditar, comecei a refletir, comecei a ver que eu precisava, sim, melhorar, sair daquela condição. Eu estava no fundo do poço. E, gente, você pode estar lá no fundo do poço, você pode dizer, mas ela não tem a vida que eu tenho. Cara, eu não estou aqui julgando a tua vida. Cada um tem a sua história. Eu tive a minha, você tem a tua. Não dá para eu condenar uma pessoa que perdeu alguém e a outra pessoa que sei lá, sofreu um acidente. Não dá para comparar o sofrimento de ninguém. A gente não está aqui para comparar. E não se deve comparar o sofrimento de ninguém, porque cada um tem uma história de vida e cada um responde de uma forma à dor. Talvez o Júlio responda a dor de uma forma mais tranquila, eu respondo de uma forma mais dramática, mais profunda, e está tudo bem. A gente não tá. A gente nem tem que julgar as pessoas, porque a gente erra, somos seres errantes, somos seres inferiores. Ah, a palavra inferior é ruim. Não, não é. A palavra certa para a gente poder dizer que a gente está aqui para evoluir. Então a gente tem que respeitar assim, a história de cada um. Aquelas pessoas que condenam, né, as outras que, fulano fez um drama porque tá lá, depressão é frescura. Cara, depressão não é frescura. Não Só a pessoa que sente, ela sabe o que ela está passando. Então eu falo isso com experiência de vida. Eu não estou aqui falando agora como dando uma informação. Estou falando do que eu passei. Eu passei crise de pânico, eu fiquei dentro de casa quase um ano, mas acho que não chegou a um ano, não. Deve ter sido uns 7 meses, sem botar a minha cara na janela. Eu peguei, depois disso eu tive uma depressão. Depois de pânico eu tive uma depressão. E eu saí conectada à espiritualidade. E eu comecei a ver que a vida, eu estava me focando no problema. A gente se foca, o ser humano tem mania de desviar para a negatividade. É muito fácil a gente ir para a negatividade. Fala para alguém ir para o lado positivo, ele não vai assim tão fácil quando ele está num ciclo vicioso de negatividade. A gente não pode, o que a gente não pode fazer é deixar entrar nesse ciclo vicioso. Porque quando a gente está achando que a vida não vale mais a pena, que nada dá certo, a gente tem a tendência de negativar tudo que acontece ao nosso redor. A gente negativando dentro da gente, ao nosso redor já vai estar meio negativo. A gente não vai enxergar mais o mundo colorido, a gente vai enxergar as coisas preto e branco o tempo inteiro. Então, o que cabe a nós fazer é focar na solução e não no problema. E daqui a pouco eu vou falar, continue aí ligados, que daqui a pouco eu vou falar sobre como é que você pode se conectar com a sua espiritualidade. Talvez você esteja até agora se perguntando, esperou até agora, né? E tá, Beto, você tá falando aí, trocando ideia, mas não tá me contando como eu faço para chegar no tesouro, né? A gente está passando por todo o arco-íris para chegar no pote lá no final do arco-íris. Mas eu já vou comentar sobre isso. E é uma forma simples, gente. Tem várias formas, na verdade, sim, né, Júlio? Mas é uma forma tão simples que você pode fazer assim que você saber disso, você já pode fazer na hora. Exatamente. É uma coisa assim que talvez tenha gente assistindo que já sabe como que é, né? Sim. Mas tem muita gente que não sabe. A gente pensa, porque a gente sabe de algo e o outro também vai saber. Não. Sim. Não é porque eu sei como entrar, né, na espiritualidade, me conectar, que o outro também sabe. Por mais que seja simples, né? Sim. E é interessante também que as pessoas entendam que a partir do momento que, infelizmente, elas acabam estando em um padrão muito negativo, né? E não sabem como sair daquela situação, o primeiro passo é que elas busquem a sua consciência, né? A sua partícula divina. Porque é muito comum que a partir do momento quando a pessoa entra num estado desse, ela começa a negativar tudo que está à sua volta e começa a se ver como uma pessoa negativa. Então ela não acredita mais na essência dela divina, na consciência dela. Que a gente falou no bloco anterior. Exatamente. Ela perde a vontade, né, o sentido da vida, e ela perde a conexão com ela mesma, perde a fé nela mesma. Sim. E essa questão da fé foi até uma coisa assim que eu lembrei agora, me veio aqui. A gente fala de pessoas céticas. Na verdade, as pessoas céticas não é bem cética, porque pensa bem, acompanha o raciocínio. Sim. Uma pessoa cética, ela já acredita em algo. Deus não existe. Por quê? Para ela, não existe algo maior. Porém, pergunte para ela
como é que ela conquistou tal objetivo? Como é que ela conseguiu tal emprego? Como é que ela passou num concurso público? Como é que ela tirou nota boa numa prova? O que seja. Como é que ela concretizou? Como é que ela chegou a um ponto que ela falou, pô, eu consegui. Ela acreditou em quem? Nela mesma. E acreditar nela mesma é acreditar o quê? Na espiritualidade. Sim, naquela centelha divina que ela tem dentro dela mesma. É acreditar no seu potencial, no seu poder interior, que é essa conexão com o nosso eu superior, com essa parte divina que a gente tem. E não basta dizer, mas eu não tenho. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem. Deus não gosta de mim, como eu falei, né? Todo mundo tem. Está acessível a todos. Você não é diferente. Todos nós somos iguais, todos nós somos da mesma fonte. Então, nós temos esse pedacinho aí que dá para ser ativado. É que você não está sabendo como ativar. Exatamente. E é isso que a gente quer ensinar aqui hoje. Que você saia daqui hoje, depois desse vídeo, e fale, cara, transformei a minha vida. Com uma coisa simples. Claro que é uma prática, né? Quando você se conecta com a sua espiritualidade, você tem que fazer disso como se fosse escovar o dente. É algo cotidiano. Uma rotina. Porque é uma prática que você vai aprimorando e cada vez mais você vai tendo seus insights, você vai tendo até respostas, né? Como dizem, a resposta está dentro de você. E é verdade. A gente vai começando aquele problema que a gente colocou como... Vamos botar aquele contratempo. Eu digo que a gente não tem contratempo. A gente não tem problema, a gente tem contratempos. Problemas é quando você está numa cama de hospital morrendo. Exatamente. Esse é um problema. Agora, essas dificuldades são contratempos. Quando a gente pega esse contratempo e coloca ele num problema, uma coisa gigante, a partir do momento que você começa a se entender, começa a entender como, quem é você no mundo, a vida como realmente ela é, começa a se conectar com você, a ter a consciência divina, você começa a olhar para aquele contratempo, que é aquele problema que você colocou, né? Sim. Como algo simples. E você fala, por que eu não pensei nisso antes? Porque você não estava conectado com a sua espiritualidade. Exatamente. Estava normalmente muito focado naquele contratempo, né? Ela não olhou ao seu entorno, à sua volta, procurando o que de positivo ela tem, né? Isso é interessante que as pessoas aprendam a enxergar. O que de positivo ela tem? Normalmente a pessoa ela foca muito no contratempo, no problema, naquela situação. Mas ela não enxerga o quanto de coisas positivas que ela tem e outras pessoas, infelizmente, não têm, né? É algo muito interessante isso. É a questão de se validar, de se valorizar. E muitas pessoas, elas estão tanto nesse ciclo, né? Entraram nesse ciclo. Quando você entra no ciclo da negatividade, é bem mais difícil de você enxergar realmente, né? Porque é bem difícil de você sair porque você não está em conexão com você mesmo e aí é difícil de você enxergar que você tem seus potenciais, você tem suas virtudes, você tem suas capacidades. Todos nós temos, não importa quem você seja. Todos nós temos. E essa questão de despertar, né? A consciência... que é a conexão com a espiritualidade, a pergunta também pode ser do tipo, como chegar a isso, né? A primeira coisa, você tem que estar disposto. Que talvez... Curiosidade também, né? Porque talvez a pessoa olha, está aqui escutando, está falando, mas eu não estou vendo nada, não. Então, assim, não é para você. Lamento, mas o vídeo não é para você. Exatamente. Né? O vídeo é para aquelas pessoas que estão dispostas realmente a transformar a vida, a mudar a realidade, a querer algo melhor para a própria vida. E daí como que vem isso? Disposição, estudos, prática, enfim, você começa a se interessar mais pelo assunto e você vai estudando, vai lendo. Inclusive, vou trazer até umas dicas depois de livros aqui para vocês. E também vai ter novidades, um curso só sobre espiritualidade para você que está querendo sair da sua zona de conforto realmente. Depois eu vou dar datas, horários, enfim, tudo certinho aqui para vocês, que é um curso que ele vai ser dividido em 2 ou 3 níveis. E você que quer realmente começar a mudar a sua vida, transformar a sua vida. Mas isso é um papo mais para frente. Então, essa é a questão. Só que o que acontece com muita gente, assim, com o ser humano em si, né, a tendência da gente, é pela dor. Né? A gente só desperta depois de sacudir.
a nossa vida. Depois de virar a nossa vida de cabeça para baixo, a gente fala, peraí, agora eu vou sair dessa zona de conforto, eu vou evoluir, eu vou ser melhor, eu vou fazer coisas melhores, eu vou ter atitudes melhores, eu vou ter pensamentos, porque, gente, tudo é mental, tudo começa no pensamento. Se os seus pensamentos são insistentes, negativados, o que você vai gerar de emoção em você mesmo? Sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins vão gerar o que no seu corpo? Reações ruins. Os neurotransmissores no nosso cérebro estão trabalhando a todo instante. Então, se você está, vamos dizer assim, influenciando, ativando, contribuindo para que venham sensações ruins, você só vai ter coisa ruim. E a sua vida, olhando ao seu redor, você só vai ter coisa que não presta, que não dá certo. É óbvio. Isso eu até citei anteriormente, Sim. né? E atrair também pessoas no mesmo padrão. Isso é um grande problema. É a tal da atração, da afinidade. Você atrai aquilo que você é. Você atrai. Como é que é? Você não é o que você come. Você é o que você pensa e sente. Sim. Né? E assim, e essa questão da espiritualidade é encontrar um equilíbrio. Porque, não estou dizendo, né, como a gente falou, não é ser santo, gente. Você tem os seus gostos, os seus desejos, as suas vontades. Pô, continue assim, seja você. Continue sendo você. A gente tem que ser o que a gente é. Sabe por quê? Porque se você não for quem você é, você não é feliz. Exatamente. E a ligação com a sua espiritualidade, ela traz alegria, ela traz bem-estar, ela traz felicidade. A gente não vai ser feliz 24 horas, não tem como, não tem como. E não tem como também a gente se livrar de emoções negativas. O que tem que fazer é lidar bem com as nossas emoções negativas, é aceitar as nossas emoções negativas, saber que elas existem, não botar para debaixo do tapete ou reprimi-las. Porque quanto mais você reprime algo, mais força você dá para aquilo. Tudo é energia. E onde você foca a tua atenção, você está potencializando o efeito daquilo. Então, se você está ali focando que você não quer sentir emoções ruins, essas emoções ruins elas vão piorar, elas vão potencializar. Então, o que a gente tem que fazer? Focar no que a gente pode fazer diferente. Que tipos de pensamentos estão vindo para você que está fazendo com que você desencadeie emoções ruins? E o que você pode fazer para melhorar isso? Não fica lá se lamentando que você está se sentindo mal, porque você vai potencializar a sua dor. Então, o que você pode fazer diferente? E você também tem uma coisa, você tem que ver que tipos de pensamentos você está tendo. São seus mesmo? Você tem que identificar isso. São seus no sentido de, esse pensamento é porque eu creio em algo e condeno, ou é porque realmente, no fundo, eu não sou isso? Aí tem que cuidar com o ego, né? Sim. Nosso ego, ele está o teu tempo enganando. A gente está acreditando em coisas que geralmente não são como elas são. Às vezes, a gente está achando que o outro está falando algo da gente, que o outro não conversou com a gente porque a gente fez alguma coisa, ou então será que está de mal comigo? Gente, isso é tudo questão de interpretação. Não só de falta de comunicação para saber se realmente é isso, e a gente já começa a se sentir mal por conta disso, né? A gente já começa a falar, será que o outro não quer conversar comigo, que eu fiz alguma coisa? Aí começa a se condenar, começa a se culpar. É uma falta de interpretação com você mesmo e uma falta de interpretação com o outro. Uma falta de comunicação para saber se realmente é aquilo que está acontecendo. E é um padrão que as pessoas alimentam muito, né? Que é o defesa e ataque. As pessoas elas não procuram saber se exatamente o que está ocorrendo, o que ela pensa que está ocorrendo, é algo verdadeiro ou é algo que está muito mais presente nela do que no outro. Isso acaba gerando muitas desavenças e muitos problemas também no nosso caminho evolutivo. É a tal da coisa que é a questão da sobrevivência. Sim. Luta ou fuga. Né? Tem muito a ver com a sobrevivência, que tem a ver com o ego, que tem a ver com a mente, que não é a consciência em seu estado puro, que é o falso eu, a noção de falso eu, e não é seu estado puro, que o seu estado puro é a sua conexão com a espiritualidade, é a sua consciência, a sua parte divina. Né? Essa é a ideia da gente aqui, é essa, não é falar como você deve ser. Aqui você vai tirar a sua conclusão. Talvez muitas pessoas não tenham escutado isso por aí, ou talvez sim, porque isso é um assunto que eu acho que é bem falado, sim, né? Hoje em dia está falando mais abertamente sobre isso, porque talvez não dessa forma que a gente esteja falando aqui, né? Mas o recado, né, em si dado, eu acho que a gente tem que parar para analisar realmente a nossa vida como realmente é. Se a gente realmente quer estar numa situação que a gente está hoje, e se não está legal,
Então se conecte com você mesmo, se conecte com a sua espiritualidade, porque se a tua vida não está fluindo, tem algo de errado aí. Sabe? Tem algo de errado no sentido de que você... a visão que você está tendo sobre você mesmo, a visão que você está tendo do mundo ao seu redor, começa a refletir. E a gente vai, até o nosso tempo já está quase acabando, né? A gente vai só chegar lá na questão de como se conectar com a sua espiritualidade. Isso aí é uma coisa que a gente entra num processo, né, de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, como eu falei, é doloroso se você está começando agora, né? Normalmente no início ele é muito confuso também, né? As pessoas não conseguem perceber realmente se ela está naquele momento evoluindo ou se ela está presa àquela dor. Então é um pouco confuso no início. Mas é um processo que vale muito a pena. Eu acho que o quanto antes a gente conseguir atravessar essa fase inicial, melhor vai ser para nossa vida, né? Para que ela tenha uma fluidez, uma clareza. A gente começa, aquela coisa, quanto mais você conhece aquilo que você é, quanto mais você conhece seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, né? Porque tudo é mental, mais você se familiariza com aquilo e melhor você começa a lidar com você mesmo. Aí a questão que a gente traz aqui, que o canal traz, que é levar uma vida de forma mais leve, mais plena, encarar os desafios e as dificuldades, a fim de que você compreenda melhor quem você é, o seu lugar no mundo, o seu papel. E quanto mais íntimo você fica de si mesmo nesse processo de autoconhecimento, mais você entende o que você sente, o que você pensa, o porquê que você pensa assim, o porquê que você está com essa sensação ruim, essa emoção negativa. E você consegue modificar, transformar e fazer com que a tua vida ela vá fluindo, ela vá acontecendo em vez de estagnar e de travar. Né, Júlio? A gente tem essa experiência na questão da ansiedade. Exatamente. Como eu falei aqui da minha história, a vida estava travada, porque eu estava na condição de vítima. De, gente, eu não estou conseguindo sair do lugar. Eu até entendo pessoas que chegam e falam, nossa, eu não estou conseguindo sair do lugar, você não sabe como minha vida está, a minha vida não é como você pensa, a minha vida é porque o meu pai não me quer, porque minha mãe... Gente, como eu falei, eu não estou aqui para julgar a sua dor. E nem para comparar a sua dor com a de ninguém. Mas você tem condições, sim, de sair do lugar. Basta você se conectar com a espiritualidade, com a sua espiritualidade. Então, agora eu vou... Nosso tempo realmente está acabando. Agora eu vou falar para você o que você deve fazer. É simples. Reflita por 5... Para você começar, para você iniciar essa conexão, se você está realmente com vontade, reflita por 5 a 10 minutos, todos os dias. A melhor hora é de manhã, quando acorda, ou à noite, tá? Mas se não der, não tem problema. Por que eu estou falando isso? Porque de manhã, quando a gente acorda, ou quando a gente vai estar quase dormindo, a gente está mais relaxado e uma parte da nossa mente, que é o subconsciente, que manda... pelo menos uns 94% nas nossas atitudes e ações no nosso dia a dia. É onde está lá as nossas emoções, os nossos sentimentos reprimidos. Tudo aquilo que a gente... Os impactos emocionais da vida, né? Desde a infância. Tá tudo ali. Então, você age hoje por causa do seu subconsciente. É essa parte da mente que manda em você. E ele vai estar mais latente nesse momento de relaxamento. Eu, como faço hipnose nas pessoas, eu sempre ensino isso, porque... eu acesso o subconsciente das pessoas, eu faço uma reprogramação mental, transformo a vida dela, eu ressignifico, dou uma nova interpretação à vida dela com algo que ela está passando que está incomodando, seja ansiedade, depressão, trauma, vícios, não interessa. E aí é esse momento que você vai silenciar, refletir. Deixa que os pensamentos vão vir. Eles vão vir, deixa eles irem e virem. Vai chegar uma hora, você fazendo essa prática todos os dias, vai chegar uma hora que você vai perceber que os seus pensamentos vão começar a acalmar. E aí... você também pode botar uma musiquinha de fundo, relaxante, para ficar lá. Agora, saiba que esses 5 ou 10 minutos você não vai ser interrompido. A partir dali que você vai praticando isso diariamente, você vai começando a ter uma conversa interior. É conversa com você mesmo.
E vão surgir, assim, coisas mais para frente, respostas, lembranças, coisas que estavam esquecidas, respostas daquilo que você, de repente, ficou dias se perguntando e tal. É uma conversa, é um diálogo interior. Tenha esse diálogo com você. Pare um pouco. É o momento de você conversar com você mesmo, de você ativar a sua centelha divina, ativar a sua parte divina, e é o momento de você se entender melhor, porque vão vir coisas a seu respeito, inclusive até suas próprias sombras, elas podem chegar até você, né, Julie? Você conseguir iluminá-las, porque você vai ter uma consciência mais expandida de quem você realmente é. Então, assim, essa é a dica que eu dou hoje, é sobre... É uma meditação, vamos colocar assim, porque a meditação ela é uma coisa mais profunda, porque as pessoas falam que meditam, mas muita gente ela só entra em um estado de relaxamento. Sim. Mas se você fizer isso todos os dias, de 5 a 10 minutos, você vai começar a entrar nesse processo de meditação. Esse é o mais importante. Meditação é benéfico para várias coisas, para concentração, para estresse, para ansiedade, para depressão, para várias e várias coisas. Além disso, você ainda está fazendo bem para a tua saúde mental, né? Nesse sentido aí contribuindo ainda mais, né, para a sua saúde mental. E as pessoas, normalmente, elas têm muita dificuldade nesse processo, né, inicial de ter esse relaxamento. E eu sempre costumo aconselhar que é um processo muito parecido com você sentar na frente do mar e ver as ondas passar, né? É a mesma coisa os pensamentos. Você vai estar sentado, relaxado, em um processo de concentração e que os pensamentos vão vir, isso é fato. Mas você vai observar os pensamentos e deixar que eles fluam novamente. Você não vai se prender a isso. É difícil? Para quem não tem, mas para uma pessoa hiperativa como eu, se eu conseguir, muito qualquer um consegue. Não é fácil, mas é prática, por isso que eu falo. Faça todo dia de 5 a 10 minutos, sem compromisso, sem se cobrar. Você não precisa conseguir em uma semana. Deixa vir os pensamentos. Vai vir pensamento, tem que pagar a conta, amanhã eu tenho que fazer isso, daqui a 5 minutos eu tenho que fazer. Cara, tira esses 5, 10 minutos para você. Você precisa de um tempo para você. A vida é muita informação, é muito estresse, é muita correria. Nossa rotina não é fácil, né? Nem todo mundo tem uma rotina tranquila. Então, tira esse tempo é só seu, um momento único. Bote uma música que você quiser. E se você tiver dificuldade, você pode fazer uma meditação guiada, né? Sim. Também. Depende de cada um. E procura sempre centrar, fechar seus olhos, olhar aqui para o meio, entre as sobrancelhas. Talvez imaginar uma luz, uma bolinha, uma chama. Isso é uma dica de concentração, né? E além disso, o que eu falo para você, perdoe mais, ame mais e seja mais grato. Fazendo isso, você está não só fazendo bem para o próximo, mas para você mesmo. Você está tirando aquela carga, aquele peso de ressentimento. Você está agradecendo pela sua própria vida, você está agradecendo por coisas simples. Agradeça pelo sol, pela chuva, agradeça por esse copo de água, agradeça de você estar vivo, de você poder experienciar cada momento. Veja a vida pelo lado positivo. Ela nunca vai ser fácil, mas você pode ter certeza, se você começar a enxergar o lado positivo de tudo, a sua vida vai fluir muito mais. E eu vou ficando por aqui. Gente, tá muito bom o papo, mas a gente volta na semana que vem com muito mais novidades, com muito mais sobre espiritualidade, sobre despertar da consciência, sobre quais são os sintomas que você anda sentindo aí. É cansaço? É tristeza? É desânimo? Pode acompanhar aqui a gente na próxima semana, que eu vou falar muito sobre isso e como que você faz para sair desse ciclo vicioso. Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Agradecido pelo convite e desejo, né, que as pessoas elas tenham um bom início de autoconhecimento, que é um processo longo, mas é um processo muito bom, né, para nossa evolução. Isso aí. O importante, gente, é nunca desistir. Exatamente. Né? Viver é maravilhoso. Então é isso, você que gostou do conteúdo, deixa aí seu like no nosso canal, compartilha com quem precisa saber disso e se inscreve aí para ficar a par, para ficar sabendo das nossas próximas novidades. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e um beijo e até a próxima.